Neste vídeo, explicaremos Isso Não É O Que Eu Esperava. Este filme conta a história de uma sous-chefe extravagante que usa suas habilidades culinárias para conquistar um especialista em aquisição de hotéis que por acaso é rico e bonito. Uma comida deliciosa pode unir dois corações separados. Vamos descobrir em Isso Não É O Que Eu Esperava. Isso Não É O Que Eu Esperava começa com a história de um perfeccionista chamado Lu Jin, um bilionário e CEO envolvido em aquisições de hotéis. Ele tem o hábito de comer sozinho para aproveitar a comida que come. Ele pode identificar os ingredientes e ferramentas usados para cozinhar uma refeição, me apenas comendo. É por isso que ele pode passar muito tempo almoçando em seu escritório. Um dia, enquanto Lu Jin se dirigia para seu carro em um estacionamento, ele viu uma garota chamada Gu Shengnan que vandalizou o capô do carro com uma faca. Aparentemente, Shengnan acabou de perceber que estava com o carro errado. O carro que ela estava procurando estava em outro andar. Mas Lu Jin ainda gravou o vandalismo em seu celular, escreveu seu número de telefone na testa de Shengnan e tirou uma foto como prova que seria entregue à polícia se ela não conseguisse consertar o carro dele antes do meio-dia. Shengnan acaba sendo chefe do Rosebud Hotel e tem um namorado que trabalha como gerente no mesmo lugar. Quando eles se conheceram na sala de armazenamento de alimentos, o gerente terminou o relacionamento por causa da aparência excêntrica de Shengnan. Shengnan estava em choque, mas fingiu estar bem. Durante o dia, Lu Jin visitou o Rosebud Hotel no carro que Shengnan havia __. Lu Jin veio ao hotel porque pretendia adquirir o hotel. Ao entrar na sala que ele ordenou, Lu Jin cobriu o nariz com um lenço para verificar o ar e a umidade da sala. Ele também verifica a quantidade de luz solar que entra na sala e o nível de som que pode penetrar na sala. Ao tentar a comida ser entregue em seu quarto, não havia comida única para seu gosto. Ele até vomitou toda a comida que provou. Mas no final, o gerente do hotel ofereceu a ele mais uma refeição. Descobriu-se que esta última refeição correspondia aos gostos e expectativas de Lu Jin. Lu Jin não sabia que o prato que ele gostava era na verdade feito por Shengnan. Segundo ele, os ingredientes e quantidades usados para fazer a refeição é exatamente o que ele queria. Por causa de seu amor pela culinária de Shengnan, ele adiou todas as reuniões e eventos programados naquele dia apenas para comer a comida de Shengnan. Por seu sucesso em agradar os hóspedes VIP do hotel, o gerente elogiou Shengnan e os outros chefes por prepararem o prato. Depois disso, o gerente saiu da cozinha e tirou uma foto com as duas mulheres na outra sala. Shengnan viu e ficou instantaneamente com o coração partido. Naquela noite, ela ficou bêbada no telhado do hotel logo acima do quarto de Lu Jin. O próprio Lu Jin teve dificuldade em dormir em seu quarto. Ele abriu a mala e tirou seu utensílio de cozinha para cozinhar macarrão. Lu Jin, um perfeccionista, trouxe um utensílio de cozinha completo, mesmo que fosse apenas para cozinhar macarrão. O método de cozimento também é medido de acordo com a quantidade de água usada e a temperatura da água fervente. Além disso, a duração do cozimento deve ser ajustada de acordo com o tempo que ele deseja. Depois que o macarrão estava cozido e pronto para comer, Lu Jin de repente ouviu o som de algo caindo do lado de fora da varanda de seu quarto. Ele sai para ver o que está acontecendo e fica muito surpreso ao encontrar Shengnan bêbado. Quando Shengnan parecia que estava prestes a pular da varanda, Lu Jin imediatamente correu para salvá-la. Mas, aparentemente, Shengnan não pulou. Em vez disso, deitou-se no chão da varanda. Quando Lu Jin se aproximou e ficou ao lado dela, Shengnan agarrou sua perna e perguntou se ela era feia. Shengnan compartilhou que ela tinha acabado de ser abandonada pelo namorado por causa de sua aparência feia. Ela então se levantou e caminhou em direção à saída da sala. Não querendo sujar o chão do quarto, Lu Jin enfiou a Shengnan bêbada e adormecida em sua mala e a carregou pelo elevador. Dois funcionários do hotel viram a mão de Shengnan pendurada para fora da mala quando o elevador abriu. Imediatamente, os dois funcionários do hotel gritaram e relataram o incidente à polícia. Lu Jin foi preso e jogado atrás das grades junto com os outros presos. Enquanto ele estava lá, ele acidentalmente viu a polícia de plantão cozinhando o macarrão na ordem errada. Inquieto ao ver o erro da polícia, ele disse à polícia como cozinhar macarrão corretamente. Inesperadamente, o policial seguiu o conselho de Lu Jin e seguiu as instruções passo a passo para cozinhar macarrão. O policial o elogiou porque o macarrão estava muito bom. Não muito tempo depois, a equipe de confiança de Lu Jin conseguiu cuidar do caso de Lu Jin e tirá-lo da prisão. Shengnan também foi retirada da delegacia por sua amiga. E esse amigo foi quem disse a Shengnan para destruir um carro. No pátio da delegacia, Lu Jin e Shengnan se conheceram. Então, o amigo de Shengnan pediu a Shengnan que pedisse desculpas a Lu Jin.
No entanto, o pedido de desculpas de Shannon foi rejeitado porque Lu Jin não gostava que as pessoas pedissem desculpas. Infelizmente, os sapatos de Lu Jin acidentalmente pisaram no cocô do cachorro. Lu Jin, que não gosta de se sujar, imediatamente jogou fora os sapatos e foi para casa de carro sem calçá-los. O infortúnio de Lu Jin continuou toda vez que ele conheceu Shannon. Como uma tarde, enquanto ele estava andando no parque com sua equipe de confiança, ele viu Shannon tentando ajudar as crianças a recuperar os guarda-chuvas que estavam presos nas colmeias. Shannon subiu na árvore e sacudiu a colmeia para que o guarda-chuva preso pudesse cair. Mas, como resultado, todas as abelhas da colmeia saíram, voaram em direção a Lu Jin e o picaram. O rosto de Lu Jin instantaneamente inchou com um olho incapaz de abrir. Depois que o enxame de abelhas foi embora, as crianças que foram ajudadas por Shannon e a própria Shannon se alinharam e pediram desculpas a ele. Não querendo mais lidar com Shannon, Lu Jin ordenou que sua equipe de confiança entregasse o relógio que sua equipe estava usando para Shannon. Usando o relógio, ele poderia dizer onde Shannon estava porque o alarme soaria se eles estivessem dentro de um raio de 50 metros, e ele evitaria Shannon. Quando ele voltou para seu quarto de hotel, Lu Jin queria comer ovos. Os chefes cozinham imediatamente a comida com o principal ingrediente dos ovos. Shannon também cozinha algo especial usando ingredientes de ovos. Lu Jin amou o sabor dos pratos de Shannon, embora ele ainda não soubesse que Shannon era o chefe. Por isso, ele pretende conhecer o chefe. No entanto, quando Lu Jin chegou à cozinha do hotel, ele não viu o chefe que preparou a refeição porque Shannon conheceu seu ex-namorado em outro quarto. Lá, o ex dela convidou para retomar o relacionamento. Mas como ela ainda estava ferida, ela jogou pedaços de carne nele. Voltando à cozinha, Shannon leu um bilhete escrito por um hóspede do quarto 1123 elogiando o sabor de sua comida. Ela ficou impressionada quando leu o bilhete porque seu convidado sabia o significado dos pratos que ela cozinhava. Felizmente, ela guardou a nota sem saber quem a enviou. No dia seguinte, quando houve uma filmagem no hotel, Shannon descobriu que o hóspede do quarto 1123 era Lu Jin. Durante as filmagens, Lu Jin percebeu que Shannon estava por perto porque o relógio que ele estava usando estava vibrando. Com medo de azar se eles se aproximassem, Shannon imediatamente deixou Lu Jin. Mas como o fio de suas roupas ficou preso em uma das propriedades de filmagem, ela voltou para soltar suas roupas. Infelizmente, ela caiu na piscina, testemunhada por Lu Jin e o resto da equipe do hotel. À tarde, Lu Jin pediu comida com apenas uma nota: preparar pratos com o tema do tempo, lugar e momento. Enquanto cozinha um menu com tema de tempo, Shannon cozinha vieiras misturadas com carne bovina. Como o sabor da comida era perfeito, Lu Jin disse ao gerente do hotel que o chefe que cozinhou essa refeição estava de bom humor. Até que finalmente, todos os pratos preparados por Shannon foram devorados por Lu Jin. Uma vez, Lu Jin comeu outro prato feito por Shannon. Querendo saber o significado por trás da comida, Lu Jin pretendia conhecer o chefe que cozinhou o prato. No entanto, como Shannon não queria conhecer Lu Jin, ela disse a outro chefe para conhecê-lo e dizer a ele o significado dos pratos que ela preparava. Desapontado com a explicação do chefe, Lu Jin entra na cozinha e procura o chefe de verdade, mas Shannon foge. Lu Jin finalmente encontrou Shannon no banheiro do hotel. Lu Jin imediatamente a repreendeu por não evitá-lo. Mas quando ele se aproximou de Shannon, ele acidentalmente sentiu o cheiro de comida salpicado nas roupas de Shannon. Ele cheirou e procurou a fonte do aroma do prato. Infelizmente, Lu Jin não sabe que Shannon cozinha todos os pratos que come. Por causa de sua curiosidade, Lu Jin finalmente pediu ao gerente do hotel que reunisse todos os chefes que trabalhavam no hotel com a desculpa de um incêndio. Todos os chefes fizeram fila para enfrentar seu quarto no pátio do hotel bem em frente à varanda de Lu Jin. O próprio Lu Jin estava na varanda e espiou os rostos dos chefes um por um usando binóculos, enquanto Shannon usava uma máscara de gás lacrimogênio que cobria todo o rosto para que ela não fosse reconhecida por Lu Jin. Então, Lu Jin começou a procurar o chefe secreto da fila de pessoas no pátio. Finalmente, Lu Jin descobriu que Shannon havia cozinhado todos os pratos que ele gostava o tempo todo. Depois de aprender sobre esse fato, Lu Jin fez uma brincadeira com Shannon. Toda vez que ele via Shannon, ele sempre soava o alarme em seu relógio, então o alarme no relógio de Shannon também soava e a deixava em pânico e assustada. Por outro lado, Shannon agora parecia ousar enfrentar Lu Jin. Ela não precisava mais se distanciar se Lu Jin encontrasse na cozinha para perguntar sobre o significado dos pratos que ela fez. Até que um dia, Lu Jin recebeu uma ligação de seu cliente perguntando sobre o processo de aquisição do Rosebud Hotel. Quando ele verificou sua avaliação,
Descobriu-se que o Rosebud Hotel ainda estava abaixo do padrão, então se a aquisição do hotel continuasse, ele provavelmente perderia dinheiro. Mesmo assim, ele não conseguia esquecer todos os pratos deliciosos que Shannon fazia. Um dia, quando Lu Jin pediu uma refeição no hotel, Shannon estava de férias. Então, ele tomou a iniciativa de visitar a residência de Shannon para comer sua comida. Sabendo que Lu Jin estava lá embaixo e visitaria seu apartamento, Shannon imediatamente limpou o quarto. Quando Lu Jin chegou lá, Shannon começou a cozinhar e serviu comida a Lu Jin. Mas quando Shannon estava prestes a comer com ele, Lu Jin disse que ele tinha uma regra em que preferia comer sozinho. Apesar de estarem separados um do outro, onde Lu Jin comia na sala enquanto Shannon comia na cozinha, eles ainda conversavam. Lu Jin até adormeceu no sofá por estar cheio. Nos dias que se seguiram, Lu Jin visitou Shannon com cada vez mais frequência para provar sua comida. Até que um dia, ele trouxe seus pertences pessoais para ficar no apartamento de Shannon e cozinhar suas refeições. O ronco de Lu Jin tornava difícil para Shannon adormecer à noite. Como resultado, ela parece muito cansada enquanto trabalha durante o dia. Com o passar dos dias, o relacionamento de Lu Jin e Shannon ficou mais próximo. Eles agora estão começando a comer juntos. Um dia, o peixe que Shannon cozinhou ainda continha veneno. Assim, ambos ficaram alucinados e viram uma chuva forte em seu apartamento. Então, eles abriram o guarda-chuva no quarto do apartamento e continuaram a sair. Mesmo entrando no ônibus, eles ainda estavam usando o guarda-chuva. O comportamento deles se tornou motivo de chacota das pessoas nas ruas, mas desde então os sentimentos de Lu Jin por Shannon começaram a crescer. No dia seguinte, Shannon preparou um prato especial para Lu Jin. Infelizmente, quando ela entregou a comida no quarto 1123, ela não encontrou Lu Jin lá. Finalmente ela descobriu que Lu Jin estava em casa há 2 dias. Ela então seguiu Lu Jin até a casa dele, onde descobriu que Lu Jin estava comendo a comida de seu chefe pessoal. O que deixou Shannon com raiva foi que o chefe pessoal de Lu Jin cozinhou comida usando a receita pessoal de Shannon. Shannon estava com ciúmes porque achava que cozinhar era muito íntimo, então ela não queria que o chefe pessoal de Lu Jin copiasse suas receitas. Uma tarde, o chefe pessoal de Lu Jin veio até Lu Jin para lhe dizer que ela tiraria um dia de folga. Portanto, ela pediu a Shannon que fizesse comida para Lu Jin em seu dia de folga. Shannon concordou, embora ainda estivesse com raiva. E sua raiva é muito visível quando ela cozinha. Ela até cortou cebolas com raiva. Lu Jin também conhecia o estado emocional de Shannon quando ele comia sua comida. Para encurtar a história, Lu Jin finalmente anunciou a compra do Rosebud Hotel. No entanto, se ele continuar administrando o estilo de hotel como é hoje, não será lucrativo. Portanto, ele mudará o conceito do hotel em um hotel boutique internacional para atender aos padrões que ele deseja. Como resultado desse processo de aquisição, ele foi forçado a demitir todos os chefes que trabalhavam lá. Sabendo disso, Shannon ficou com raiva e deixou Lu Jin. Lu Jin parecia tão triste quando viu Shannon sair do lugar, e Shannon também sentiu o mesmo, a ponto de explodir em lágrimas quando contou a seus amigos íntimos. Algum tempo depois, Lu Jin voltou para sua casa e conversou com seu chefe pessoal. Depois de trabalhar para Lu Jin por muito tempo e saber que ele nunca comeu nada além do que ela fez de acordo com a receita de Shannon, o chefe pessoal renunciou. Então Lu Jin foi ver seu pai e expressou sua decepção porque seu pai interferiu em seus negócios em Xangai e o forçou a demitir todos os chefes que trabalhavam no hotel. No final do filme, Lu Jin retorna a Xangai para encontrar Shannon mais uma vez. Enquanto isso, Shannon estava a caminho de vender o relógio que Lu Jin lhe dera. Mas de repente, o despertador soou, indicando que Lu Jin estava por perto. Shannon correu para o mercado e se escondeu lá, forçando Lu Jin a usar o alto-falante no mercado para encontrá-la. Finalmente Lu Jin conseguiu encontrar Shannon. Ela estava trancada em um dos quartos do mercado. Eles então foram para casa juntos. Lu Jin disse que mesmo que ele não pudesse oferecer um emprego a Shannon, ele ainda poderia oferecer a Shannon para estar ao seu lado. Eles foram vistos assistindo o pôr do sol juntos de mãos dadas. A mensagem deste filme é: o amor vai ao estômago, onde podemos conquistar o amor de alguém expressando através da comida que servimos aos nossos entes queridos.